vamos lá, começar mais uma aula. Nesse o título é Conservação da Energia Mecânica. E é interessante que você veja, se você não tem esse conceito, que você pelo menos entre em um desses links aqui que eu vou colocar, né, que são vídeos de aulas precedentes dessa, onde eu comentei, onde eu falei sobre energia, a relação de trabalho de uma força com energia, a relação que existe entre esses dois conceitos, que na verdade são ligados, né? Ou seja, o trabalho, a gente já viu, tanto esses links vão estar aqui, quanto na descrição do vídeo eu vou colocar esses links também, tá? Então a gente viu que o trabalho se relaciona com energia no sentido de o cálculo do trabalho, no fundo, é gasto de energia, né? Quando você calcula o trabalho de uma força, significa que ao aplicar aquela força houve uma transformação, uma transferência de energia para que o corpo, para que o sistema entrasse em movimento. Então, no fundo, o trabalho calcula essa porção de energia, né? E trabalho e energia, como a gente já viu, está intimamente conectado, né? Até você tem até uma definição cíclica, você não tem como definir energia, né? Energia que a gente já discutiu nos outros vídeos. Por isso que energia é muito, a definição que você encontra em todos os livros é a capacidade de realizar trabalho, né? Então, na verdade, energia seria essa definição, mas não é uma definição concreta, né? Bom, mas aí a ideia é o seguinte: existe energia total e energia mecânica, né? Qual é a diferença, na verdade, entre elas? Bom, primeiro vamos lembrar aqui uma coisa. O que a gente tem do teorema trabalho-energia? Nós temos primeiro o teorema trabalho-energia cinética, né? Que no fundo vai relacionar trabalho a uma forma de energia que o corpo necessariamente precisa de velocidade, né? Tenha velocidade, né? Então você tem trabalho, variação da energia cinética, né? Ou seja, energia cinética final menos energia cinética inicial, justamente a porção, né, de energia fornecida ao corpo que faz com que ele entre em movimento. Ok, mas existe uma outra relação que também é o teorema trabalho-energia, quando forças especiais aparecem no sistema. O que seriam essas forças especiais? Na verdade, quando eu falei no teorema trabalho-energia potencial, eu não cheguei a citar essa propriedade dessa força, né? Eu vou citar agora. Na verdade, são forças em que o trabalho independe da trajetória. Então, forças em que seu trabalho independe da trajetória são chamadas de forças conservativas, né? Então, o que significa isso? Então, caiu até um negócio ali. Bom, o que significa isso? Significa que se um corpo sai de um ponto, se move e vai para outro ponto, e o trabalho de uma determinada força que está atuante ali independe da trajetória que o corpo siga, significa que essa força é dita conservativa. Ou seja, por exemplo, a força peso, que foi o que eu calculei no vídeo, né? Pegar o ponto A e o ponto B, né? Esses pontos A e B, eles dependem o quê? Da posição em relação a um determinado referencial. Vamos botar aqui, ó, por exemplo, chamar isso aqui de solo, né? Vamos pegar aqui, isso aqui tem uma altura H1 e aqui tem uma altura H2. O que acontece? Se esse cara de massa M qualquer está no ponto A e vai para o ponto B, se eu calcular o trabalho, se você lembrar o trabalho da força peso, né? Simplesmente eu vou calcular o quê? A energia potencial nesse ponto inicial, menos a energia potencial no ponto final. É onde o ponto inicial A, o ponto inicial B, né? Agora, se você perceber, independe da trajetória que esse corpo faça do ponto A até o ponto B, né? Eu estou falando do trabalho da força peso. Então existe uma força peso aqui, vou chamar de FP, atuando no sistema. Porque nota, ele pode ir do ponto A ao ponto B por aqui, por exemplo, por esse caminho, por essa trajetória. Se eu fosse calcular o trabalho, eu ia pegar a energia potencial do ponto A inicial e a energia potencial final. Depois ele poderia
ir do ponto A ao ponto B, por exemplo, por esse outro caminho mais complicado. Ou por esse outro caminho. Observa que não importa o caminho para o cálculo do trabalho, porque o trabalho só vai importar o quê? Ponto inicial e o ponto final. Ou seja, a energia armazenada no ponto inicial e no ponto final que vai importar. Nota, a trajetória é a mesma. Então, forças que têm essa característica, que têm, na verdade, esta propriedade, são chamadas de forças conservativas. Então, a primeira definição, importantíssima, é a gente colocar forças conservativas. São forças em que seu trabalho independe da trajetória. Observa que o teorema trabalho-energia da energia cinética, essa fórmula aqui, energia cinética final menos energia cinética inicial, é válida para qualquer tipo de força. Não importa se é a força de atrito, se é força-peso, qualquer força que esteja atuando aqui, eu posso, e se o corpo adquire velocidade, eu posso jogar essa equação e calcular o trabalho. Já para uma força conservativa, a coisa é diferente. Por quê? Porque eu verifico que a força conservativa, para realizar trabalho, simplesmente eu preciso só a posição, saber a energia na posição desses dois pontos. Lembra que aqui é energia potencial gravitacional, quando eu fiz. Mas até já comentei na própria aula que, no fundo, a energia potencial é uma energia não necessariamente precisa ser gravitacional. Porque dependendo da força que vai atuar, essa energia potencial vai ter uma determinada natureza. Porque lembra, energia potencial é uma energia armazenada pelo sistema. No caso, a gente já viu a energia potencial gravitacional, que é mgh, massa, gravidade e altura, que a gente definiu lá. Massa, gravidade e altura. Essa é uma energia armazenada quando o corpo, o sistema, está num campo gravitacional. Armazenado num campo gravitacional. Mas, por exemplo, existe energia potencial elétrica, quando uma carga elétrica está dentro de um campo elétrico, ela armazena esse tipo de energia potencial. A ideia da energia potencial é justamente essa energia que é armazenada e, por algum processo, ela pode vir a se transformar em outro tipo de energia. Basicamente, energia cinética. Agora, o interessante é que, quando eu falo de força conservativa, ou quando eu vejo que num sistema, por exemplo, só atuam forças conservativas, acontece uma coisa interessante. Porque, por exemplo, deixa eu apagar aqui, como o teorema trabalho-energia é válido a geral, vamos colocar o sistema só atuando forças conservativas. Então, a primeira equação é o teorema trabalho-energia cinética. Está aqui, trabalho é a variação da energia cinética, que é o quê? Energia cinética final menos energia cinética inicial. E como estou colocando que o sistema só atua forças conservativas, eu também posso escrever que o trabalho pode ser calculado pela variação negativa da energia potencial. Toda força conservativa vai estar associada a ela uma energia potencial. Então aqui eu posso escrever a outra equação do teorema trabalho-energia, só que energia potencial, que é trabalho a variação negativa da energia potencial. Que aqui, por causa desse menos, lembra, vai tocar, em vez de ser final menos inicial, acaba sendo inicial menos final. Então vai ser energia potencial inicial menos energia potencial final. Então, observe uma coisa. Como o trabalho é variação da energia cinética, trabalho é variação da energia negativa da energia potencial, eu posso igualar esses caras. Então eu posso dizer, essa equação está me dizendo, que a variação da energia cinética é igual a menos variação da energia potencial. Se você abrir essas expressões aqui, trabalho de energia cinética final menos energia cinética inicial é igual a menos variação da energia potencial, que está aqui, energia potencial inicial menos energia potencial final. Observa que existem parcelas que significam que foram calculadas inicialmente,
no início do movimento, e existem parcelas que são calculadas no final do movimento. Então eu vou simplesmente fazer uma separação, né? Colocar quem é inicial no inicial, final no final. Então olha só, vou colocar energia cinética inicial, vou passar para o lado da energia potencial final e vai ficar positivo. Então vai ficar energia cinética inicial mais energia potencial inicial. É igual e a mesma coisa. Vou jogar o final para o lado final. Então vai ficar energia cinética final mais energia potencial final. Olha o que eu estou encontrando. Ou seja, eu estou encontrando uma lei de conservação, né? Observa, o cálculo, a soma da energia cinética e da energia potencial no instante inicial está sendo igual à soma da energia cinética e energia potencial no instante posterior. Isso que eu estou encontrando. Significa que isso daqui é uma lei de conservação. Porque isso daqui, a soma é igual. Se você observar, a energia cinética e potencial elas podem variar, contanto que a soma continue a mesma. Essa que é a grande questão, né? Então, justamente a essa soma aqui, energia cinética e energia potencial, é que foi dado o nome de energia mecânica, né? Então, a energia mecânica, vou chamar de EM, vai ser o quê? A soma da energia cinética mais a energia potencial do sistema. E essa lei de conservação que eu acabo de encontrar significa o quê? Que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final.